Olá, eu sou o Caio e hoje eu vou apresentar para vocês a pesquisa que eu desenvolvi sob orientação do professor Lucas, intitulada Onde duas retas paralelas se encontram, geometria com pontos no infinito. Então, nessa pesquisa, a gente estudou geometria projetiva, cujo estudo teve início há mais de 500 anos, com um desenho em perspectiva. Então, por que a gente estuda geometria projetiva? Primeiro, que ela permite que a gente ataque problemas que naturalmente não são métricos de uma maneira mais fácil do que a geometria euclidiana, e por isso essa geometria era chamada de descritiva. Além disso, num certo sentido, quando a gente introduz os nossos pontos no infinito, que são o principal objeto da geometria projetiva, a gente completa e torna o espaço euclidiano mais simétrico. Essa geometria também está ligada com a noção topológica de compactificação, só que esse tema a gente não tratou muito. E por último, que foi o nosso foco, quando a gente introduz pontos no infinito, a gente acaba unificando alguns objetos, como é o caso das cônicas. Então, em linhas gerais, o que a gente fez? A gente considerou a curva quádrica em R2, dada por essa equação que a gente supôs ser não vazia. E o que a gente mostrou? A gente mostrou que, primeiro, essa curva é a interseção de um cone com um plano. Segundo, que essa interseção é de três tipos, uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole, de acordo com os pontos no infinito. E que quando a gente cola esses pontos no infinito ao plano, a gente unifica as nossas três curvas numa mesma curva, no sentido de que essas três curvas podem ser levadas uma na outra por uma mudança de perspectiva. Então, a gente mostrou isso aqui, que as três configurações possíveis no espaço são essas três: elipse, parábola e hipérbole, em que a gente pode enxergar uma sendo levada na outra através dessa rotação do cone. Aqui, o plano amarelo é o plano z igual a 1, o plano verde é o plano z igual a 0. Então, a gente vê saindo da elipse, passando pela parábola e indo para a hipérbole. Então, a gente vê que tem três tipos de cônicas. Primeiro, quando z igual a 0, intercepta o cone transversalmente em uma das folhas, que a gente tem uma elipse. Quando ele tangencia o cone, que a gente tem a parábola. E quando ele intercepta o cone transversalmente nas duas folhas, que é o caso da hipérbole. E nota que em cada caso, quando a gente perturba um pouquinho o plano verde, o plano z igual a 0, a gente continua tendo curvas do mesmo tipo. Continua tendo elipse, ou continua tendo parábola, ou continua tendo hipérbole. E, geometricamente, fazer a interseção do plano verde, plano z igual a 0 com o cone, representa o que algebricamente é uma divisão por zero. E isso vai dar para a gente as direções assíntotas da cônica, que vão ser os pontos no infinito dessa cônica. Desse modo, o que vai diferenciar as cônicas vão ser justamente os pontos no infinito de cada uma. E quando a gente junta esses pontos do infinito ao nosso plano euclidiano, as cônicas vão se tornar a mesma curva. Então, o que é o nosso plano projetivo, que é o nosso objeto de estudo principal? O plano projetivo a gente pode enxergar como um hemisfério com as antípodas identificadas. Então, perdão, uma esfera com as antípodas identificadas. E aí a gente pode enxergar só o hemisfério. Então, aqui no Equador, são os pontos do infinito. E aí, lembrando, como as antípodas são identificadas, esse ponto aqui da frente é aquele ponto aqui de trás. E aí, no plano projetivo, os pontos do plano projetivo vão ser as direções das retas do nosso espaço. Então, por causa disso, quando a gente olha para a elipse, a nossa elipse não vai ter ponto no infinito nenhum. Por quê? Porque o ponto no infinito da elipse seria a interseção do plano verde com o cone. Só que a interseção do plano verde com o cone é a origem. E a origem não é direção de reta nenhuma. Então, a origem não é um ponto do plano projetivo. Então, a elipse não tem ponto no infinito. A parábola, por outro lado, ela vai ter um ponto no infinito, que vai ser justamente a direção dessa reta aqui, da reta interseção do plano com o cone. E a hipérbole, por último, vai ter dois pontos no infinito, que vão ser justamente as direções assíntotas da hipérbole, né? As direções dessas duas retas que são as assíntotas da nossa hipérbole. Então, isso tudo a gente está enxergando no espaço euclidiano R3 normal. Mas a gente pode enxergar, e fica muito mais legal, no modelo do hemisfério. Então, no modelo do hemisfério, a nossa elipse é essa curva azul, esse círculo azul. De novo, não tem ponto no infinito, então o que isso quer dizer no modelo do hemisfério? Quer dizer que a nossa curva não vai encostar no equador. Agora, a parábola, como é que seria? Bom, a gente sabe que tem um ponto no infinito, então ela tem que tangenciar o equador. Então vai ter esse único ponto no infinito.
E a hipérbole, como é que é? A hipérbole tem 2 pontos no infinito, então ela vai ter que passar pelo equador. E aqui, de novo, a figura a priori pode enganar, fazendo parecer que tem 4 pontos no infinito. Mas, novamente, você está identificando antípodas. Então, esse ponto no infinito em vermelho aqui é o mesmo ali de trás. E o verde daqui é o mesmo verde aqui da frente. E aí eu comentei que a gente... beleza, uma curva, as 3 curvas são a mesma, uma sendo levada na outra por uma mudança de perspectiva. Mas o que que é isso? Como é que a gente pode enxergar isso? Então, uma mudança de perspectiva no modelo do hemisfério é esse tipo de movimento. Você vai mover a sua curva sobre o modelo do hemisfério. Isso é mudar a perspectiva no modelo do hemisfério. Então, nesse sentido, a gente enxerga perfeitamente por que as 3 curvas, na verdade, são a mesma. Porque você obtém uma da outra mexendo a nossa curva em azul. Então, você sai da elipse para parábola, para hipérbole, só mexendo uma mesma curva no plano projetivo. Então, essa foi a nossa pesquisa. Espero que vocês tenham gostado, ficado com gostinho para saber mais. Essas foram as nossas referências e muito obrigado pela atenção.